se inscreva no canal. Boa. Deu Já like. curte. Já vai aqui, ó. Já dá um joinha pra nós aqui. Por favor. Se a pessoa não der o joinha, Boleta. Morre. Uma alma que passou por várias turbulências em sua vida e que aprendeu a crescer não só por conta própria, como alto a se defender o tempo inteiro. Se tornou hoje um homem responsável, de caminhos abertos e de um coração bem favorecido, aonde a tendência maior é de não só enriquecer a própria vida, como pegar todos os aprendizados ancestrais e de vidas de infância para fazer dele hoje um homem regido de responsabilidade e de grandes visões. Carrega conhecimentos e vitórias que já o acompanha desde vidas passadas. E o que manteve em pé até hoje não só é a teimosia, como também a crença, a fé e uma sabedoria cada dia mais. A proteção espiritual o conduz o tempo inteiro, o colocando agora, nesse mês de agosto de 2022, numa fase de merecimento, pelo qual a vida e os próprios caminhos se encontram de agosto a dezembro dentro de grandes merecimentos. Esse ano para ele, de agosto até o final de dezembro, traz focos de muita prosperidade, novos projetos, caminhadas e planos em que financeiramente ele tem uma tendência e terá uma tendência muito grande de se colocar diante de grandes impérios e dentro de uma capacidade própria, caminhos e várias outras metas que o coloca esse ano dentro de valores, pensamentos claros e positivos, trazendo agora em agosto muitos projetos concretizados. No amor, ele vem tendo a firmeza e a ocupação da própria vida. Está numa fase muito adulta, numa fase de muito merecimento, não só da montagem de família, mas como focando muitas coisas direcionadas ao futuro. E não só espiritualmente, como no físico também, ele está numa fase bem positiva para tudo isso. Sim. Aconteceu uma parada com ele, tá com uma paralisia facial. Tem foto, Juliano? Tem. Dele? Já é essa, né? Então, tá lá. Ele tem uma paralisia facial. Graças a Deus, recuperação rápida. Parece o Duas Caras. Pois é, tá parecendo o próprio ator mesmo do Duas Caras, né, quando faz. Mas aí é justamente isso, ele ficou com um lado sem nenhum movimento em nada aí, né? Graças a Deus não é nada O que grave. é isso? É tipo um derrame? Aqui como se fosse um choque térmico que traz aqui, porém se recuperando já. Pô, tá parecendo Minha um tia gibi, teve hein? isso daí também. Quem teve? Minha tia teve isso daí também. Uma lotérica, sabia? Ela foi entrar numa lotérica, tava com... Ou sair da lotérica, acho que foi entrar na lotérica, né? É do quente pro frio, né? E ela tava muito quente na rua, já tava com a imunidade provavelmente, né, prejudicada, entrou na lotérica. Mas aí quanto tempo? Cara, eu não sei quanto tempo. Ficou, porque assim, depois ela teve muito problema de saúde e acabou meio que encaixou uma coisa na outra, assim, sabe? As pessoas não gostam que faz piadinhas com isso, mas eu nunca esqueço uma vez que meu vizinho, o pai dele teve o derrame, né? E o pai dele tava exatamente assim, e eles no caminho do hospital, o pai dele tava pra morrer, ele começou a fazer piada pro pai dele pra tentar amenizar o momento. Ele era um cara muito engraçado, morreu esses tempos, inclusive o filho, né? Que é o que ficava fazendo piada. Puxa. E aí ele falou, contava as piadas, e aí ele tava assim, ele falava, o que foi, pai? Você tá achando só meia graça nas piadas? Olha. E eu achei, as pessoas vão achar que é ruim, mas era o pai dele teve pelo menos um momento de alegria que vocês não são capazes de ter, se achar ruim esse negócio. Mas, Vandinha, isso de alguma forma, porque ele foi um cara polêmico, né? Sim. Um cara que Fez sempre arte. fez muita cagada Fez muita na vida, arte. muito talentoso. Viveu a vida, radicalmente. Tem alguma coisa a ver com aquela coisa de lei do retorno? Alguma coisa meio Não, que... nesse caso, Uma graças a coincidência. Deus, não. Nem carga negativa, não. Foi um acidente mesmo, né? Um imprevisto que ocorreu. No máximo, aí tá, pra ficar perfeito mesmo, uns 90 dias, graças a Deus, volta tudo ao normal. Por quê? É exatamente esse nervo aqui dessa região aqui que teve a trava. E como foi um nervo, assim, bem mais sensível, ele também é mais fácil de se recuperar. Então, daqui a 90 dias, graças a Deus, tá tudo normal de novo.
Perfeito. Eu queria falar também do fato dele ser um gênio mirim, né? Sim. Porque é impressionante. Ele ficou muito marcado por ser meio frescurento e tal, e ter dado esses pitis, mas a Mimado, galera... né? Mimado. Mas a galera esquece que esse maluco com 9 anos de idade tocava em bar, bateria pra caralho, sabe? Ele é um músico absurdo, ele é um gêniozinho mesmo da Sim. música. Um guerreiro, né? E isso acontece por quê, Vandinha? Quando a criança tem essa virtude tão cedo, que você vê que é uma coisa que não tem a ver apenas com a prática, mas sim com aquela facilidade do cara, é uma coisa de dom mesmo, né? Isso é a palavra, é o Virtuoso, dom. né? É, exatamente. É o dom e a missão da vida. Então ele já vem predestinado a pregar tudo isso, a fazer todo esse movimento. E principalmente falando desse grande mestre, né? Eu falo que é o grande mestre. Porque ele não teve o acompanhamento paterno, não teve o luxo, como muitos outros têm. Ah, papai me ajudou, mamãe me ajudou. No caso dele, não. Ele foi na raça, né? Então, tanto que é que a mãe, para ele, é o império. Então, logo criança, ele acabou tendo que cuidar de si próprio, ser pai e mãe de si próprio, com todo esse talento, e graças a Deus ainda auxiliar o lado materno, né? Então isso tudo é uma missão de alma muito grande. E ele, espiritualmente falando, ele carrega essa evolução de alma muito grande. E aí o caso que eu falo, eu brinco em casa, eu falo que ele é a criança mimada. Mas ele mesmo fez com que, ele mesmo dá o mimo, e ele mesmo auxilia o mimo, né? Então aquele desejo, aquela criança que gostaria de ter sido, fazer pirraça para papai, para mamãe, só que ele não teve esse luxo, né? De fazer charme papai e mãe, que ele não teve essa qualidade, né? Esse padrão. Então ele mesmo, quando começou a ganhar dinheiro, a se dar bem na vida, ele começou a ter os mimos, que até então a criança dele cobrava. E eu não tiro a razão dele, porque eu sei o que é isso. É tudo que você sonhou na infância e não teve, na hora que começa a ganhar o lado financeiro, aí vem a criança, você agora vai dar o colo para tua criança. Foi o que ele fez. Ele tirou aquela criança de lá de dentro, toda pirracenta e mimada, né? E começou a dar os agrados. Da pior forma, sim, porque ele foi, vamos dizer assim, que ele não soube educar muito bem aquela criança, né? Porque aquela criança ele fez, deu tudo que aquela criança pedia, tudo que aquela criança queria fazer, ele fazia, ele aceitava, porém ele também não deixou aquela criança morrer dentro dele. Então isso foi muito importante para ele, essa autoconstrução que ele fez, esse autorresgate que ele fez inconscientemente com ele mesmo. Por quê? Porque se fosse numa velhice, isso poderia causar uma depressão ou uma desistência lá para os seus 50, 60 anos de idade. Isso, com certeza, com ele não vai acontecer, porque ele resgatou essa criança e deu todo o mimo para ela. Você vê que teve uma fase que ele estava surtado, né? Rebelde, fazendo várias artes. Ele permitiu que a criança saísse e tocasse a vida dela por algum tempo. Pode ver que hoje ele está na fase do recolhimento, o lado adulto, o lado do pai. Então esse menino é um menino muito sábio, ele carrega assim, uma sabedoria muito grande. E ao mesmo tempo poderia ter sido um revoltado da vida, né? Porque o padrão que teve, ele poderia ter partido para um lado de revolta muito grande, e não foi o que ele fez. Em tudo isso ele vem aprendendo cada dia mais, e aqui diz, se sentar para conversar com esse filho, vocês irão observar o tanto do adulto que ele se tornou no dia de hoje. Porém, um adulto na prática e com toda a sabedoria. Mas, Vandinha, o fato de ele ter esse talento absurdo como criança, tem alguma explicação espiritual no sentido de que, sei lá, ele pode ser a reencarnação de um outro grande músico, ele pode ser uma alma mais velha que tem essa capacidade? Como é que funciona isso? Sim, ele não é uma reencarnação de nenhum músico, porém ele é uma alma muito, muito velha mesmo, aonde veio nesta vida com o dom, né, da música, de se dedicar. Então ele carrega essa dedicação muito grande diante da alma dele. Tem